foi escolhido por Deus para entregar para nós a palavra hoje, você possa mesmo rezar e interceder pela vida dele, consagrar a vida dele às mãos de Nossa Senhora, pedindo de Nossa Senhora de Fátima, que ela possa inspirar no coração dele, através do seu esposo, o Espírito Santo, tudo aquilo que é da vontade de Deus, tudo aquilo que é do coração de Deus para essa pregação, tudo aquilo que o nosso coração tem sede de ouvir e tudo aquilo que Deus tem sede de falar aos nossos corações. Que através do Espírito Santo nós possamos ser terra fértil para a semente que será lançada através do Vinícius, pela graça do Espírito Santo. Nós consagramos o Vinícius à proteção de Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, vocês já perceberam que, por muitas vezes, principalmente se você frequenta a igreja, se você vem ao grupo de oração, se você vai aos encontros, até mesmo na Santa Missa, com muita frequência, e deve ser assim mesmo, nós chamamos Jesus de Senhor, sim ou não? Acabei de falar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês responderam, para sempre seja louvado. Só que vocês já se pararam para perguntar o que significa a palavra Senhor? Não só a palavra em si, a etimologia, o português, mas qual é o sentido dessa relação de senhorio? Vocês já pararam para tentar entender o que significa quando eu digo que Jesus é o meu Senhor? Que Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha história, da minha família, da minha casa. E aí, quando eu preparava essa pregação, eu fui buscar essa informação, porque talvez alguns de nós aqui até chamamos a Deus de Senhor, mas nós ainda não entendemos essa relação de Senhor e servos. Então, Senhor é aquele que tem direito e autoridade sobre tudo. Senhor é aquele que é o dono. É o dono. Então, quando você diz, Jesus é o Senhor da minha casa, da minha família, da minha história, você não pode falar isso da boca para fora. Você precisa entender o peso que isso tem, e você precisa que na sua vida isso realmente aconteça. Isso na minha vida tem que acontecer. Então eu preciso deixar que Deus seja Deus, eu preciso deixar que Jesus realmente seja o Senhor da minha casa, da minha família, da minha história. Antigamente, o conceito de Senhor era pejorativo, era negativo. Lá na época do Brasil colônia, lá na época da escravidão, quando alguém escutava alguém dizer assim, fulano é o senhor de ciclano, a pessoa até arrepiava, dava até medo, porque significava dizer que aquela pessoa escraviza, aquela pessoa tortura, aquela pessoa maltrata. E aí vem Jesus e muda todo esse conceito, porque Jesus é um Senhor livre,
É um Senhor que não precisa de escravos. E aqui eu já quero adiantar uma coisa, querido irmão, querida irmã. O pecado nos faz escravos. O pecado nos aprisiona. A palavra vai dizer isso. Por isso, você não precisa ter medo de dizer: Jesus é o meu Senhor. Jesus não vai te maltratar, Jesus não vai te aprisionar, Jesus não vai te escravizar. Ele vai te libertar das amarras do pecado. Ele vai romper as correntes que estão prendendo você. O pecado nos cega, nos ilude. O pecado, ele nos apresenta falsos senhores. É só andar um pouquinho pelo mundo aí fora, só acessar um pouquinho a internet aí, as novelas, os influencers. Está cheio de senhores, está cheio de filosofias, oferecendo facilidade, oferecendo vida boa, oferecendo prosperidade, oferece tudo, menos a cruz, menos o caminho de santificação. Então são falsos senhores, porque estão te dando com uma mão aqui e vão tomar com a outra. Estão te dando uma vida cômoda aqui, e no final da vida vão te tirar o que? A vida eterna. Vão tirar de nós a salvação, vão tirar de nós o paraíso. Por isso o Senhor está preocupado conosco. Por isso o Senhor está dizendo, o Senhor está implorando, para que nós sejamos verdadeiramente livres, e livres no Senhor Jesus, livres nele. Porque toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, todo ser humano que pisa sobre essa terra, confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E aí, se isso acontecer, queridos, querido e querida, se um dia todo ser humano, todo ser vivente que pisar sobre essa terra, se um dia todo mundo proclamar que Jesus é o Senhor, se esse dia chegar, todo mundo vai ver que a mão poderosa do Senhor agiu, que foi o Senhor que fez. Porque esse inclusive é o tema da nossa noite, do nosso encontro de hoje à noite. Para que vejam sua glória e reconheçam que o Senhor fez. Presta atenção nisso. As pessoas lá fora precisam ver em nós o senhorio de Jesus. Para que nós sejamos glorificados? Não, para que Deus seja glorificado. As pessoas que passam na porta ali, que às vezes chegam ali o rosto de curioso, que vê os jovens louvando aqui, bendizendo, esse tanto de menino e menina bonita aqui louvando a Deus, mas isso aqui é diferente, o que está acontecendo com esse povo? Essas pessoas que passam lá fora, elas precisam ver que é Deus quem faz. Da mesma forma que nós vamos ver na palavra aqui, o que o Senhor é capaz de fazer. Aquele que se submete ao seu senhorio, aquele que permite que ele seja o Senhor. Amém? Pega a palavra do Senhor aí do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1.
Quem não trouxe a Bíblia, presta atenção no time aqui então. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava doente, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, Senhor, aquele que tu amas está doente. A essas palavras Jesus disse: esta doença não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Palavra da salvação. Pode aplaudir, porque é o Senhor que faz, não é o pregador, não é o ministério de Cristo, é o Senhor que faz. Se você tem a sua palavra, pode dar um beijo na sua palavra, não tem vergonha não, dá um beijo na sua palavra, porque a palavra é o próprio Deus, viu gente? A palavra se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Jesus, então você pode beijar a sua palavra à vontade, amém? Irmãos, voltando um pouquinho lá atrás, os portugueses chegaram aqui no Brasil e nos ensinaram a fé católica. A gente estuda isso, né? Na verdade, boa parte dos livros de história distorcem a história, né? Colocam a igreja católica como vilã, né? A igreja impôs aos índios, graças a Deus que os portugueses nos trouxeram a fé, né? Porque imagina se a gente não tivesse sido evangelizado. Imagina se eles não tivessem falado que existe um tal Jesus que é Senhor do tempo e da história, hein, Elisângela? Graças a Deus que os portugueses fizeram isso, que nos apresentaram a fé católica. Deus seja bendito e louvado por isso. E eles nos apresentaram um único Senhor, Jesus Cristo. Presta atenção nesses detalhes que eu estou trazendo para vocês. Os portugueses nos trouxeram uma fé, os portugueses nos apresentaram um único Senhor. Os portugueses não trouxeram leitura de horóscopo, os portugueses não trouxeram espiritismo, os portugueses não trouxeram leitura de mão, tarô, religiões de matriz africana, nada disso. Os portugueses nos trouxeram a fé católica. Os portugueses nos trouxeram Nossa Senhora e Jesus. A primeira coisa que aconteceu nesse solo do Brasil, nessa terra de Santa Cruz, você sabe o que foi? Aquilo que a gente faz todo domingo, a Santa Missa. Frei Henrique Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil, amém? Deus seja louvado por isso. Gente, isso, vocês podem pensar, mas o que isso tem a ver com a pregação? Vocês vão entender, tem a ver muito. Porque nós estamos falando de anúncio. Nós estamos falando de uma pessoa que é o nosso Senhor e Salvador. Se lá atrás tivesse sido diferente, talvez nós hoje seríamos pagãos. Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? Olha o que o catecismo da Igreja Católica vai dizer sobre isso. Presta atenção, o que a igreja nos ensina sobre o senhorio de Jesus. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem, presta atenção, não deve submeter a sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. A igreja crê que o centro e o fim de toda a história se encontram em Jesus, nosso Senhor e Mestre. Amém?
Isso é o que a igreja ensina. Vocês entenderam que a igreja está dizendo que só existe um Senhor? Sim ou não? Não existem outros senhores. O mundo insiste em nos apresentar, em nos empurrar goela abaixo, mas não existem outros senhores. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Salvador. E aí, irmãos, se eu sou católico, se eu bato no peito, se eu encho a boca com orgulho para dizer que sou católico, o que eu preciso fazer? Renunciar às outras crenças. Irmão, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso. Se você um dia andou por outras bandas, se você andou por outros barcos, que não seja a barca de Pedro, se você andou por outros lugares, na sua ignorância, e hoje você está aqui, Deus seja louvado, não se culpe. Todos nós, a palavra vai dizer, todos nós um dia tivemos o nosso tempo da ignorância. Mas essa noite, você está aqui, você foi convidado, não por mim, pelos jovens, pela rua, você foi convidado por Jesus, você sentiu seu coração ardendo para estar aqui essa noite, para ouvir o pregador dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família, amém? É para isso que nós estamos aqui essa noite, para mais nada. Como eu disse lá no início, o mundo oferece um monte de filosofia, o mundo oferece um monte de crença, o mundo oferece um monte de ideologias, cada uma te oferecendo uma facilidade maior que a outra. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, como dizem os jovens, papo reto. No fundo, o objetivo dessas crenças, dessas filosofias, o objetivo desse povo todo aí é arrancar as pessoas da igreja católica. Sabe por quê? Porque a igreja católica é a detentora da verdade. A igreja católica é a que recebeu do Senhor o magistério. Ela tem autoridade para interpretar a Bíblia. E não existe salvação fora da igreja. Não existe salvação sem os sacramentos da igreja católica. Não existe. Então, quando você vai lá, com todo respeito, quando você começa lá a entruchar nas leituras do Espiritismo, ai que legal, eu posso me purificar voltando várias vidas, eu posso vir nesse mundo várias vezes, até eu atingir o status do Espírito de luz. Quando você começa a acreditar nisso, é a mesma coisa que você cuspir na cruz. Sabe por quê? Porque se você está dizendo que você vai voltar a outras vidas para se salvar, você está afirmando que a salvação é mérito seu. E mentira, mentira, a salvação é graça de Deus. A salvação foi dada por Jesus na cruz, que derramou todo o seu sangue precioso, casto, humilde e inocente na cruz. Pode aplaudir. A salva não tem salvação fora de Jesus. Não tem salvação. Uma gota, presta atenção, querido e querida, uma gota do sangue de Jesus, irmão, era suficiente para te salvar. Ele derramou tudo. Ele derramou tudo. Não está no meu roteiro, não, mas está no meu coração de falar isso aqui para vocês. Jesus revelou para uma santa que ele tomou mais de 5.000 chibatadas. 5.000 chibatadas. Aí eu faço um desafio para vocês. Procura os fundadores dessas seitas, procura os fundadores dessas ideologias, dessas filosofias, e vê se alguém morreu por eles. Vê se alguém se entregou, se doou, se era inocente. Vê, procura. Você não vai achar. Vocês estão entendendo por que Deus deu autoridade para Jesus ser o Senhor? Porque ninguém fez o que Jesus fez. Na história da humanidade, ninguém fez o que Jesus fez. Por isso a palavra diz que Deus deu a Jesus toda a autoridade. Deus deu para Jesus a autoridade do céu
Jesus de Senhor, porque ninguém fez o que ele fez. Por isso que na quinta-feira santa, Jesus fala para os discípulos: vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês dizem bem, porque realmente eu sou. Com outras palavras, Jesus está querendo dizer: porque aquilo que eu vou fazer daqui a pouco, ninguém faz, e nem vai fazer. E aí, irmãos, muitos católicos, prestem atenção, isso é muito grave. Muitos católicos abandonaram o Senhor. Eu não estou falando do mundo lá fora, não. Eu estou falando de católico, de gente batizada, de gente que crismou, de gente que fez primeira comunhão. Muitos católicos estão abandonando o Senhor. Graças a Deus, muitos estão voltando também. Viu, Elisângela? Muitos católicos estão voltando. Esse ano, na França, teve recorde de batizados na Páscoa. Deus seja louvado. Estados Unidos, que foi um país protestante a vida toda, o número de católicos já está chegando, já está quase virando. Mas muitos católicos estão insistindo em atravessar a lagoa, mudar de lado. Só um parênteses aqui: atravessar a lagoa é um termo que a gente usa lá em Belo Horizonte, quando um atleticano vira cruzeirense ou um cruzeirense vira atleticano. A referência é a Lagoa da Pampulha, né? Que divide a cidade e os dois times, né? Então tem católico atravessando a lagoa, católico indo para o espiritismo, católico caçando duende, católico caçando leitura de mão, horóscopo, católico caçando adorar seres da natureza, chamando a terra de mãe. Está acontecendo. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa, presta atenção. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você pegar a doutrina da Igreja Católica, não tem uma vírgula aqui que foi alterada em mais de 2000 anos. Aí eu vou perguntar para vocês: vocês vão confiar na tradição? Vocês vão deixar de confiar na tradição de mais de 2000 anos, uma doutrina que nunca mudou uma vírgula, para acreditar em crença e filosofia que todo dia tem uma nova? Não sei aqui com qual frequência, mas todo mês ou a cada 2 meses tem uma novela nova, né? Sei lá. E toda novela tem um enredo novo. Você pode perceber, gente, toda novela nova, todo enredo novo, eles arrumam alguma coisa para atacar a igreja, para atacar os cristãos. Pode perceber. Por isso que o Eudes Duarte, um pregador que eu gosto muito, ele fala que a novela é a catequese do demônio. É ali que o demônio instrui, é ali que o demônio bagunça a sociedade todinha, porque a novela influencia o nosso pensamento, a novela influencia o nosso comportamento. E aí nós começamos a atravessar a lagoa, mudar de lado. Gente, se a gente começar a atravessar a lagoa, as pessoas vão parar de acreditar que é Deus quem faz. As pessoas vão parar um dia de acreditar que Jesus existiu, que Jesus morreu na cruz. Nós precisamos entender que o objetivo desse povo aí é esse: é tirar Jesus das escolas, é tirar Jesus das repartições públicas, é tirar Jesus da sociedade. A ideia é fazer com que Jesus seja esquecido, mas eles sabem que isso é quase impossível, porque a referência que nós temos histórica é antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo dividiu até a história, então não tem como apagar
apagar. Né, Tereza? Está concordando comigo? Deus seja louvado. Gente, tira o véu da inocência, pelo amor de Deus. Tirem o véu da inocência. Olha as coisas que estão acontecendo aí fora. Estão querendo fazer com que Jesus seja esquecido. Tem muita gente, o Senhor mostrava isso para os irmãos em oração. Tem muita gente cansada, frustrada, sem esperança. E por quê? Porque sai da igreja e começa a procurar facilidade em um monte de lugar, e aí se decepciona aqui, se decepciona ali, se decepciona acolá. Porque, vamos combinar, né, gente? 80% das pessoas que saem da igreja católica, elas dão a seguinte desculpa: Marcos, eu saí da igreja porque na igreja tem gente fofoqueira, a pessoa fica me olhando de cima e embaixo. Viu, Marinha? Na igreja católica o pregador vai direto ao trabalho, para de oração, nem toma banho. Sexta-feira corrida, eu estou aqui sem tomar banho. Só que aí, o que acontece? As pessoas começam a buscar outras coisas, e elas começam a perceber que o sofrimento na vida delas não diminui. Lembra que eu falei que o pecado nos ilude, que o pecado nos cega? É isso. O demônio vem, me tira da igreja católica, me leva para esse monte de seita aí, me prometendo um monte de coisa, e aí eu vou tendo um choque de realidade. Isso desgasta, sim ou não? Sabe por que desgasta? Porque aí você vai chegar a um ponto, irmão, que você vai lembrar assim: eu estava na igreja de Jesus, e Jesus nunca me prometeu um mar de rosas. Jesus nunca me enganou. Jesus nunca mentiu para mim. Jesus nunca falou assim para mim: ó, o dia que você for batizado no Espírito Santo, você nunca mais vai sofrer, ninguém da sua família vai morrer, nunca mais você vai passar uma dificuldade. Jesus já falou isso com a gente, irmão? Nunca, e ainda fala. Essa semana eu li no Diário de Santa Faustina, eu achei maravilhoso. Santa Faustina disse assim: a verdade vem acompanhada de uma coroa de espinhos. Significa dizer o quê? Defender a verdade dói, faz a gente sofrer. Olha o que está acontecendo com o Frei Gilson. Na hora que eu li esse trecho, eu lembrei do Frei Gilson. Dói vir aqui falar a verdade, pregar a verdade, a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí depois escutar lá fora um monte de baboseira, escutar a pessoa falando mal da igreja. Dói, gente. Mas ai de mim se eu não defender a igreja. Ai de mim. Agora, voltando aqui para a nossa leitura, para a gente caminhar aqui para o final. Vocês prestaram atenção na palavra? As irmãs de Lázaro, elas mandaram chamar quem? Quando elas viram que Lázaro estava doente, mandaram chamar quem? Jesus. Sem rodeio, elas foram direto em Jesus. E aí eu fico me perguntando: por que nós não viemos direto em Jesus? A pessoa é batizada, crismada, tem primeira comunhão, tem o padre para se confessar. Aí quando está com problema, vai um monte de lugar e bate no peito e fala que é católico. Nós temos que ser como Marta e Maria. Nós precisamos ir direto em Jesus, sem rodeio. Em Jesus, é direto nele.
elas acreditaram e viram a glória de Deus. A leitura não fala, eu reduzi um pouquinho a leitura aqui porque ela é grande, mas se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que Jesus ressuscita Lázaro. E aí deixa eu dizer para você uma coisa, que muito católico tem essa postura e por isso sai da igreja. Às vezes você está aqui rezando, sendo fiel e tal, jejuando, rezando o texto, e as coisas não acontecem na sua vida. Você vai estar demorando, está demorando demais. Jesus não está me ouvindo, o Senhor não esqueceu de mim. A palavra vai dizer que Jesus demorou 2 dias para chegar na casa de Lázaro. 2 dias, gente, 2 dias para quem está doente, com dor, muita coisa. Maria e Marta nunca deixaram de acreditar, Solange, que Jesus ia chegar. Eu quero dizer para você que essa noite, seja fiel e não pense que Jesus está demorando, Jesus está caprichando. Seja fiel, irmão, persevere até o fim. A palavra do Evangelho hoje fala, persevere. Para com essa afobação, com essa impaciência, com esse imediatismo de querer que seu problema seja resolvido logo e busca 1 milhão de senhores falsos aí nesse mundo pagão, sendo que você tem o Senhor dos senhores, o Senhor do tempo da história, o único que deu a vida por você, o único. Saiba, meu querido, minha querida, eu acho que vocês não entenderam ainda. Jesus ressuscitou lá, aqui ele cura, né? Mas depois Jesus ressuscita para dizer que o Senhor pode mudar a sua situação, que o Senhor pode mudar a sua vida, mas se Ele não mudar, Deus seja louvado a si mesmo, porque as pessoas lá fora vão ver que você não deixou de acreditar porque Deus não te atendeu. Eu rezei tanto para o Senhor curar minha mãe, Marlene. Na hora da missa eu colocava, eu falei assim: Senhor, minha mãe tem problema de rim, né? Passa ali na hemodiálise com o seu sangue ali, Senhor vai curando a minha mãe. Senhor. Pedi tanto, Deus não curou. Vocês acham que eu fiquei rebelde? Eu revoltei? Eu aqui pregando para vocês. Pelo amor de Deus, gente, não abandona Jesus não. Não abandonem Jesus, por favor. Não atravessem a lagoa. Não saiam da barca de Pedro. Para de faltar a missa domingo. Para com essa preguiça de rezar. Para com essa vergonha de confessar. Com deuses falsos você não vai ver milagre. Mesmo porque não existem outros deuses, né? Por isso que a gente fala que são falsos. Só quem pode fazer milagre é Jesus. Então, para finalizar, eu queria lembrar vocês do povo que Moisés libertou, que caminhou por 40 anos no deserto. 40 anos. Vocês lembram o que alguns desses fizeram quando eles começaram a reclamar de Deus? Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. O que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, não é isso? Esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Olha que blasfêmia. Esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Gente, muitas vezes nós também fabricamos um Deus pessoal para nós. A gente quer um Deus que satisfaça os nossos anseios, os nossos prazeres. A gente quer uma Bíblia, um Evangelho adequado à nossa maneira de viver, ao invés de nós nos adequarmos à Bíblia. Repito, por que esse povo fez um bezerro de ouro? Porque era um povo de cabeça dura, porque eram pessoas afobadas, imediatistas, resultadistas. Não entenderam
que muitas vezes a santificação passa pela paciência. Quantas pessoas passam anos rezando, pedindo uma graça, e não deixam de ser fiéis. Eu tenho certeza que vocês lembram de algum testemunho de pessoas que passaram anos pedindo uma graça. Então, meus queridos, deixa eu contar para vocês uma coisa. Aqueles que não adoraram o bezerro de ouro chegaram na terra prometida, viu? E muitos daqueles que reclamavam, que murmuravam de Deus e que construíram um Deus pessoal para eles, muitos não viram a terra prometida. Então, se você quer ver o poder de Deus, se você quer testemunhar aquilo que Deus pode fazer na sua vida, seja fiel. Seja fiel. E Deus é poderoso para fazer. Vocês acreditam nisso? O quão poderoso é o nosso Deus, sim ou não? Então fica de pé. Fica como um soldado em ordem de batalha, que está tomando posse disso, que estava talvez meio capengando na fé, mas hoje se convenceu: Senhor, eu preciso ser fiel, eu preciso ficar firme, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor pode fazer, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E se tem uma coisa que Deus não é mentiroso, viu, gente? Toma cuidado, que o mundo lá fora está falando que Deus é mentiroso. Toma cuidado. Deus pode até demorar, mas Deus cumpre. Meu irmão, irmã, jovens, o Senhor trouxe cada um de vocês aqui esta noite, porque o Senhor tem